Nosso programa está de volta e agora falando sobre um assunto tão importante. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bom, já. Prazer te receber aqui, viu? É sempre muito bom estar aqui, principalmente num motivo tão importante, né? Informar a população, tentar ajudar a população é sempre muito importante. É utilidade pública, parabéns. E a gente vai falar de um assunto, a gente que te agradece por estar aqui, falando de um assunto que talvez a gente não tenha ouvido tanto assim falar. Setembro Amarelo, eu estava até aqui conversando com a doutora Verusca, a nossa produção também fez uma pesquisa sobre isso. Ela foi aderida aqui no Brasil recentemente, não é verdade, Exatamente. doutora? Recentemente, a Associação Brasileira de Psiquiatria se uniu com o Conselho Federal de Medicina e o CVV, Centro de Valorização à Vida, nessa iniciativa de trazer para o Brasil esse dia internacional, porque na verdade é um evento internacional que surgiu há pouquíssimo tempo, na verdade começou em 2014 e o Brasil veio aderir em 2015, então é muito recente. E esse ano é que se teve muito mais movimentos a respeito desse assunto. Então, é muito importante que a gente aproveite desse momento para entender direito o que é isso, por que as pessoas estão falando desse Setembro Amarelo, o que significa, para que cada um possa prevenir de alguma maneira. Você que está me assistindo e em algum momento percebe que alguém da sua família tem dado indícios diferentes, uma depressão profunda, já comentou, você já pegou alguma carta, alguma coisa falando sobre suicídio, a gente vai entender, ou talvez até você que está me assistindo seja essa pessoa que está pensando em tirar a sua vida. A gente vai entender sobre isso e eu tenho certeza que a doutora Verusca vai poder te orientar. Doutora, eu acho que um passo antes da gente explicar sobre depressão e suicídio é explicar sobre os índices assustadores que a senhora estava conversando comigo nos bastidores. O nosso país, ele está numa posição muito elevada quando a gente fala sobre suicídio? Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 194 países que estão vinculados à OMS, o Brasil é o 8º no ranking de suicídios. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Então, é assustador a gente imaginar que o Brasil tem tanta gente assim. Por alguns motivos não há muita divulgação, né? É um assunto que ainda é um tabu, é muito difícil para as pessoas que perderam seus entes e muitas vezes a gente precisa dessas informações para ajudar a prever outros casos. As pessoas também têm muito medo de falar e isso acabar trazendo alguma ideia para quem já demonstra algum tipo de alteração de humor, algum tipo de problema psicológico, alguma outra questão nesse sentido. Então são muitas dúvidas, muitos medos, então as pessoas ficam com receio de falar. Doutora, eu quero falar principalmente sobre depressão, mas eu queria te perguntar, quando a gente fala em suicídio, a gente consegue separar, de repente poder entender, olha, isso aqui foi depressão, isso aqui foi algum tipo de patologia, esquizofrenia, sei lá. A gente consegue fazer essa separação? Sim, desses países que eu citei da OMS, na verdade só 25 países investigam as causas, então a gente tem essa estatística por conta desse trabalho. O Brasil é um desses países? Agora, sim, o Brasil, agora que começou a fazer alguns levantamentos, já temos algumas estatísticas. Então, por exemplo, se você pegar nas estatísticas, praticamente quase 36% é depressão. Muita coisa. O resto fica para outras questões psicológicas, outras questões psiquiátricas, como esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade. O álcool pode entrar aí também? Álcool, uso de drogas psicoativas, todas essas coisas, elas causam alguns processos no cérebro que acabam trazendo algumas mudanças, algumas dificuldades químicas, e isso faz com que as pessoas entrem num processo psicológico doentio. Agora, a depressão sozinha alcança 36%. Sim, quase 36%. É muita coisa. É muita coisa. E as pessoas ainda ignoram muito a depressão, né? Infelizmente, tem muita gente que está em casa e não sabe que a depressão ela incapacita tanto, que daqui mais alguns anos, daqui mais 4 anos, ou seja, 2020, vai ser a maior causa de incapacidade profissional e afastamento profissional. Então, lembrando que também já está no ranking, né, de afastamento. Hoje já é muito, né? Imagina, daqui a 4 anos vai ser a maior causa de afastamento profissional. Então as pessoas elas ignoram um pouco. Imagina, essa pessoa está fazendo corpo mole. E você que está em casa às vezes não sabe que na verdade a pessoa ela tem um esforço mental tão grande que ela gastou muito mais serotonina do que deveria, gastou muito mais substâncias mentais do que deveriam. O cérebro dela foi desgastado por conta de alguns processos com decepção, chateação, as decepções afetivas, eu diria que seriam grandes motivos de desgaste mental, desgaste emocional das pessoas. Então você chega num patamar de desgaste tão forte que você começa a perder a conexão da sua racionalidade com o seu comportamento. Então as pessoas começam a ter atitudes extremamente impulsivas, começam a planejar justamente como tirar aquela angústia, aquela dor que ela sente por conta da patologia emocional. Então isso é muito sério. Doutora, uma vez eu ouvi algo que
mexeu muito, assim, foi muito profundo para mim. A pessoa explicava que a vontade dela de se matar, uma pessoa depressiva, para quem nunca teve depressão, ou eu acho que em alguns momentos de dificuldade a gente até sente uma depressão, mas a patologia mesmo é outra coisa, né? Outra coisa. E essa pessoa me explicava assim, o que eu quero, já que não é morrer, mas eu preciso tirar isso que eu tô sentindo. Então morrer é uma das opções. Eu achei isso tão profundo e me fez talvez tentar compreender. Ela não quer deixar os pais, deixar a família, deixar os filhos. Ela não é isso. Ela quer se livrar da dor intensa que ela tá sentindo. Pode ser um dos caminhos mesmo, doutora? Porque infelizmente uma pessoa quando ela tá muito magoada, muito machucada e ela entra nessa rota de desgaste emocional, Jaque, ela começa a perder a sensibilidade de algumas coisas e começa a distorcer outras por puramente, é o que a doença faz, infelizmente, puramente pela doença. Então ela chega num ponto onde ela só sente a dor, ela se desconecta das outras coisas, ela não quer perder o que ela tem, ela não quer perder a família que ela ama, mas ela não aguenta mais sentir aquela dor. E é triste imaginar que se essas pessoas tivessem tratamento, dá pra gente eliminar essa questão. Infelizmente as pessoas não sabem disso. Para quem está em casa e sofre de depressão, ou conhece alguém que sofre de depressão, ou qualquer outra questão que leve uma pessoa a sentir uma dor tão forte, a ponto de querer atentar contra a sua própria vida, é porque essa pessoa precisa de uma ajuda. Essa campanha ela veio como um grande alerta, Jaque, para mostrar para as pessoas, gente, se a gente fala disso, se a gente conhece as causas, a gente pode tratar. E se você pode tratar, você pode resolver essa questão. Você pode se livrar dessa angústia, não precisa desse tipo de fim. Grande parte das histórias acabam tendo tentativas, o que deixa isso muito mais perigoso. Você sabe que uma pessoa, quando ela tenta contra a sua vida, ela é um potencial muitas vezes maior, 6 vezes maior de repetir a tentativa. Então, para que a gente vai deixar acontecer esse tipo de coisa? No primeiro sinal, a família precisa intervir, as pessoas que convivem precisam perceber. Mas, por outro lado, Jaque, pessoas trabalham muito. Às vezes não convivem. Tá todo mundo muito ocupado. Quer ver outro dado alarmante? Grande parte dessa população de tentativa de suicida que tenta tirar e atenta contra a sua vida está entre 15 e 30 anos. Ou seja, são novos. Outra estatística mostra que são 6 vezes mais masculinos, ou seja, 6 vezes mais homens do que mulheres. Se a gente pensa em alguns levantamentos que eu já li, doutora Verus, que em alguns países como o Japão, por exemplo, é muito comum, e eu estou usando a palavra comum, jovens se suicidarem, o que me assustou em uma leitura que eu fiz recentemente. Sim, infelizmente, quando você tem uma incidência muito grande em alguns países, isso acontece por conta da incidência, a pessoa começa a acreditar que aquilo faz parte de um processo cultural e não é assim. Essa palavra horrível que é comum, né? Não tem que ser comum uma coisa dessas. O cérebro humano, ele se acostuma com rotina. Então, se é rotina todos os dias, acontecer de acordar e saber de casos de suicídio, aquilo vai se tornando comum, o que a gente não pode permitir que aconteça no Brasil. Isso não é. Nós já estamos em 8º lugar, isso tem que cair. Se você for parar para pensar, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que duvida a resposta ser não. Você não conhece alguém que já se matou? Todos nós conhecemos alguém. A gente sempre, e ainda mais eu que lido com consultório, então geralmente quando eu venho pro consultório é porque já perdeu alguém por suicídio. Ou já tentou se matar, talvez, alguém, né? Tem pessoas que tentam, buscam ajuda e isso não acontece. Até hoje, em quase 17 anos de profissão, nunca aconteceu de alguém ter tentado se matar, iniciar um tratamento e se matar em seguida. Não. Todas as pessoas que fizeram o tratamento fizeram a diferença. Agora, é muito triste quando a gente recebe no nosso consultório pessoas que perderam entes queridos por suicídio. Isso não tem volta. Porque aí você vai trabalhar a dor do luto. E essa família, ela vai carregar isso pro resto da vida. É uma dor que você sente por você não ter feito alguma. E imagina a culpa que a família sente, né? Eu quero te perguntar sobre 2 perfis. Um é a pessoa que fala que vai se matar, que dá indícios, e o outro é algo que, principalmente em alguns casos da mídia, eu vejo que é muito comum, as pessoas falando assim: nossa, mas ele era um excelente pai, ele era excelente nisso, excelente naquilo, nunca deu nenhum indício de que iria se matar, ou de que iria matar alguém da família e se matar em seguida. São perfis diferentes que buscam suicídio, doutora? Sim, como eu disse, grande parte vem dos transtornos de humor, que a depressão é o maior deles. Mas também nós temos quadros de impulsividade. Às vezes, num momento de calor das emoções, de conflitos muito intensos, as pessoas, às vezes, com um traço mais impulsivo, não calculam o que estão fazendo. A situação de desespero é tão grande que a pessoa não raciocina. Agora, nos demais, infelizmente, a gente vê que a maior procedência é justamente de pessoas que planejam, pessoas que realmente vivem com essa sombra nas suas cabeças, nas suas ideias. Também a gente tem que citar que tem pessoas que utilizam esse tipo de recurso como chantagem. A gente também tem que citar. Claro. Principalmente
relacionamento afetivo. Muita gente, quando vai terminar noivado, às vezes namoro, entra nesse tipo de colapso de chantagem. Se você terminar comigo, eu vou morrer. Se você terminar comigo, eu vou me matar. Né? Você vai ser culpado da minha morte, para causar uma culpa e essa pessoa ficar nesse relacionamento aprisionado com medo da outra pessoa cometer alguma coisa. Ou pessoas que estão se recuperando de drogas e de repente a família tem tentado ajudar, a esposa, enfim, tentando ajudar, e quando a pessoa cansa, porque já não aguenta mais as recidivas, as caídas por conta de droga e tudo mais, a pessoa ameaça uma separação ou ameaça abandonar porque não aguenta mais, aí muitas vezes esse usuário diz, se você fizer isso eu vou me matar, eu vou acabar usando demais para morrer e você vai ser culpado. É claro que ninguém é culpado. Até a própria pessoa doente, ela está numa situação de doença. Eu não posso culpar uma pessoa que está sofrendo porque passou por determinadas situações na vida. A questão é a gente buscar ajuda. Existe forma, né, e formas, não vou dizer uma forma só, nós temos formas de tratamento, mas às vezes o psicólogo e o psiquiatra são os últimos a serem buscados. Então que você que está assistindo e é um profissional de saúde, ou é um líder, ou é um pastor e percebe que tem alguma coisa acontecendo, que essa pessoa está apresentando uma característica muito de tristeza, de desânimo, de afastamento, ali já pode ser um sinal, e essa pessoa precisa de ajuda. Doutora, eu fico imaginando aqui a pessoa planejar a própria morte, o quanto isso é estranho, imagino, e talvez eu tento, de alguma maneira, através da empatia, pensar por que a pessoa está fazendo isso. Doutora, para os familiares poderem ajudar, eu acho que deve ser muito doloroso pensar, poxa, mas a minha filha, o meu marido, a minha esposa, aquela pessoa que eu amava tanto, ela planejou a própria morte. A pessoa planeja a própria morte, doutora? Sim, muitos casos, às vezes, planejam 10, 15, 20 vezes antes de cometer. Por isso que dá para perceber os movimentos, se a pessoa realmente estiver atenta. A que a família tem que estar atenta, doutora? Se você percebe que a pessoa começa a observar muito determinadas coisas, determinados filmes que falam muito de morte, se a pessoa começa a apresentar características muito de isolamento, com pensamentos muito negativos, pessoas que estão sempre muito isoladas, sempre chorando muito, sempre desanimadas, esse é um indício de dor. E o indício de dor, ele é o primeiro passo para os demais indícios. Então, se você presta atenção nisso e já coloca logo no início um tratamento, as chances de você recuperar são muito grandes. As pessoas, elas dão muitas demonstrações. Às vezes verbalizam, Jaque. Sabe? Começa a observar muito lugares altos, começa a observar muito onde ficam medicações. Cuidado com isso, observa. A pessoa que está em depressão, ela precisa da ajuda de todos que estão ao redor, na verdade, doutora? Sim, porque todo mundo prestando atenção fica mais fácil. Um detalhe diferente, uma informação diferente, você pode ajudar e fazer a diferença. Agora, essa pessoa sente uma dor, isso que tem que ficar muito claro. Perfeito. Essa pessoa sente uma dor. E a dor que ela sente é tão grande que na cabeça dela, ela planeja a morte porque ela acha que essa dor vai desaparecer. Ela não entende que não é isso. É difícil, essa distorção, é difícil sair da cabeça dela porque ela entende que essa dor vai desaparecer. Ela falou que a morte seria uma solução. Seria uma solução para o problema dela e na verdade não é. Então que as pessoas fiquem atentas a isso. Doutora, pensando em prevenção, tratamento, então acho que vou citar esse ponto. Sim. Tratamento pode evitar mortes, falando a respeito de suicídio, então. Sim. Se você busca um tratamento, você busca uma ajuda, você descobre qual é o problema, qual é a raiz do problema que ocasionou isso e trata, você tem uma nova chance de vida. A gente precisa entender que partes, né, da nossa ação, da nossa atitude, elas acontecem por dificuldades na nossa cognição. Então, uma pessoa que sente uma dor, ela não consegue ver solução. A parte racional, ela tem um prejuízo nesse sentido. Então, é como se ela não conectasse com o emocional. Então, ela só sente a dor, ela não sente a racionalidade, ela não sente a solução, ela não sente a saída. É como se os hemisférios cerebrais não se comunicassem. Quando você tem desníveis químicos no seu cérebro, o seu cérebro tem alterações na sua cognição. Então, um tratamento psicológico traria a solução emocional da situação. Aquilo que te desgastou, que te chateou, te decepcionou, te frustrou.
que foi o que causou muitas vezes o gasto. E a medicação em algumas situações, porque o gasto é tão grande que só uma suplementação medicamentosa com psiquiatra, porque o tamanho do gasto mental foi grande demais. Doutora, outra coisa que eu escuto muito, e a gente sabe que aqui a gente fala também com muitas pessoas que são cristãs, e que a senhora também atende muitas pessoas que são cristãs, eu não quero tomar medicamento porque eu não quero ficar dependente, porque isso não é de Deus, enfim, daí as questões correm. Enquanto psicóloga, na hora que tem que encaminhar uma pessoa que é um pouco resistente, é importante falar até mesmo da necessidade, algumas vezes, do medicamento? Sim, é muito importante se explicar o que acontece. Porque existe também uma questão espiritual, nós somos cristãs, nós sabemos disso. Mas tem uma questão que é física também, né? Se a gente focar na questão física, porque a gente sabe que as opressões espirituais, elas aumentam a pressão sobre as nossas emoções. E a gente sabe que se a pessoa, ela de alguma forma está sensível organicamente, emocionalmente, ela é mais suscetível a ataques. Né? Então, se você pensar organicamente falando, nosso cérebro ele é dividido em regiões e cada região tem um funcionamento específico e cada funcionalidade depende de uma química. Se você tem essa diminuição química, você precisa repor essa química, porque o seu corpo não, por N motivos, não está conseguindo dar conta dessa produção. Então a química ela entra nesse momento. Por muita falta de informação, as pessoas elas pensam diversas coisas, mas vai depender, vou ficar dependente de remédio, o remédio vai trazer uma série de coisas e de repente não avalia que a perda por não tomar é maior, porque o seu cérebro está precisando funcionar e aquela área não tem substância suficiente para funcionar. Então você tem uma percepção alterada, seu sono fica alterado, sua razão fica alterada, as suas emoções ficam alteradas. A resposta à terapia pode não ser tão boa, né? Dependendo da carência química, você já encaminha para o psiquiatra, porque você precisa de uma certa cognição para você conseguir trabalhar a emoção. Perfeito. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de assimilar isso. Veja, a terapia psicológica, ela vai trabalhar a dor emocional. Como lidar com aquilo, como conseguir administrar, trabalhar essas emoções para resolver aquilo que é necessário resolver. A química, ela vai substituir as diminuições de química que a gente teve no cérebro para que essa percepção aconteça, para que esse sono aconteça, para que essa capacidade emocional funcione. Às vezes necessita das duas coisas, às vezes necessitam de uma ou de outra, né? Porque também, se você passou um aborrecimento, por exemplo, estava lá noivo, tá há tantos anos de uma pessoa, de repente rompeu o noivado. Essa pessoa, ela fica numa frustração, numa mágoa muito grande. Dependendo do tamanho da frustração, ela vai ter mais gasto mental do que uma pessoa que não teve esse rompimento. Se ela não busca um psicólogo, com o tempo, esse gasto vai se tornar um gasto químico. Então ela vai precisar da medicação para supor, né, para conseguir suplementar. Se ela não buscar a ajuda de um profissional, se ela busca a ajuda de um psicólogo, ela vai trabalhar essas emoções, então esse sentimento ele vai ser trabalhado. Ou seja, não vai ficar se somando às próximas frustrações, são coisas resolvidas e não somadas. Tudo na vida que a gente vai somando vai piorando a situação. Tudo aquilo que a gente muito mais cedo trabalha, muito mais cedo se resolve. E uma vida sem frustrações não existe nessa terra, não tem como. A gente ainda vai para Nova Jerusalém, mas aqui as frustrações infelizmente a gente tem decepções com amigos, com vizinhos, com colegas, com família. A pessoa tem, infelizmente, com relacionamentos afetivos, que eu diria que é o maior tipo de frustração que as pessoas têm hoje. E que leva a suicídios, né, doutora? Sim. Eu tenho que caminhar para o final do bate-papo, mas eu vou passar já o telefone, o Facebook. Eu gostaria de deixar uma coisa muito clara, que eu acho que é um tópico aqui do nosso bate-papo. Depressão não é brincadeira, não é má vontade, não é o outro não se esforça. A família, os amigos, os chefes, as pessoas têm que... Acho que nós, de um modo geral, temos que olhar a depressão de outra maneira, né? Sem preconceito, não é verdade? E é interessante, Jaque, porque às vezes a depressão, a pessoa não tem problema nenhum. Eu tô bem, como é que eu posso estar com depressão? Às vezes é por conta de uso de uma medicação de hipertensão, por conta de uma outra situação adversa qualquer, orgânica, qualquer, tireoide, por exemplo. Problemas na tireoide podem causar depressão. Às vezes nem teve a frustração, né? Nem teve a frustração. Então você precisa investigar o que acontece e resolver a situação. Então procure, se não quer começar pelo psiquiatra, começa pelo psicólogo, não tem problema, né? Já é um começo. E se a pessoa da sua família não quer tratamento, geralmente quem tem depressão quer, mas se a pessoa não quer, você pode procurar ajuda de um psicólogo até para ajudar a intervir essa pessoa, né? Exatamente. Que pena que eu tenho que encerrar. Doutora, volta sempre. Claro, prazer te receber aqui num assunto tão importante. facebook.com/doutora Verusca. Tem o canal no YouTube também, tá? Que é Doutora Verusca.
Verusca, facinho de encontrar alguém. Tá, doutora Verusca, só? Isso, doutora Verusca já acha fácil, né? Já me acha. E o WhatsApp, 0 operadora 11 98249 0073. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. E é um prazer, o que eu puder fazer para ajudar, é só entrar em contato que vai ser um prazer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você também, pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente continua se falando nas nossas redes sociais. Eu te espero aqui amanhã. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.